tá bom? Traumatismo dental. A gente, nessa aula, a gente vai abordar uma certa quantidade de traumas dentais, tá certo? Que acometem a cavidade oral, tá? Lógico, claro, é evidente. Sim, deixa eu ligar logo aqui, espera um pouquinho. Para depois dizer que eu me esqueci. Ó, começamos a gravação. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai começar a gente vai falar sobre trauma dental, uma coisa que é relativamente corriqueira, tá? Que aparece muito no consultório, aparece muito em serviço público, mais ainda, logicamente, em serviço hospitalar, tá certo? Então, nós temos esses traumatismos dentais de leve, moderado a grave. E cada um deles tem suas consequências. E cada um deles tem suas características, tem suas peculiaridades. Quase não sai. Então, a gente vai ter esse comentário em relação a esse grupo de acidentes, para que vocês entendam, compreendam e consigam fazer um plano de tratamento, um planejamento. Vocês vão montar como é que diz? Uma planilha, mais ou menos, de como se tratar esse tipo de procedimentos. Tá bem? Então, como eu falei, existe traumas dentais, assim, o mais brando possível, como a gente vai ver mais adiante. E existe traumas dentais, assim, muito severos. E que, se tratados a tempo, a gente consegue trazer a normalidade e a cavidade oral. Tá? Trazer a normalidade, a cavidade, a estética, a função, a saúde, né, da cavidade oral. Tá bom, pessoal? Então, muitas delas, tudo depende do tempo em que esses acidentes acontecem. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso passeio através de traumas dentais. Gente, vê, como eu falei, tudo depende. Depende de uma gama de situações. Uma situação dessa. Vamos tirar a fotografia, tá? Vamos nos atermos à radiografia. Esse caso clínico eu já mostrei para vocês, tá? Inclusive na aula de risogênese incompleta, tá? E foi isso aqui, trauma, pancada. Uma menina, uma criança de seus 8 anos, mais ou menos, levou um trauma. A mãe deixou para lá, tá? E a consequência que foi? Formação de um processo infeccioso. Primeiro, estacionou o processo de quê? De formação radicular. Tá? Parou a formação radicular desses dois elementos dentais. E em seguida veio o quê? Veio a necrose. E em seguida veio o quê? Veio a gangrena, veio a infestação de bactérias no interior do canal e no interior do sistema de canais radiculares. Tá certo? Então, existem situações as quais o trauma, dependendo do tipo de trauma, é muito melhor em dentes de formação do que os dentes já formados. Mais adiante vocês vão ver isso aí. Tá certo? Então, tem situações as quais o dente de formação absorve melhor essa pancada, esse trauma, essa violência no dente.
tá certo? E já em dentes totalmente formados, a recíproca não é verdadeira, tá? Então, vê mesmo. Então, vamos voltar agora para a fotografia. Eu sei que vocês já têm uma noção de dentística, eu sei que vocês já têm uma noção da parte estética, tá? Então, numa situação dessa fratura desses dois incisivos centrais, qual a conduta clínica que a gente pode empregar numa situação dessa? Alguém abra o microfone e fale pessoalmente comigo. Boa noite. Opa, quem fala? Fala, Breno. E aí, Nesse Breno, caso, o que você faria? como tem essa imagem radiolúcida aí, na região Não, veja, apical, a imagem, eu coloquei aqui essa radiografia, só mera ilustração. Não é desse caso clínico. Tá certo? Então, o caso clínico é somente o trauma e a fratura em ângulos dos elementos 11 e 21. O que você faria nesses dois elementos? primeiro tem que analisar a proximidade com a polpa, né? Certo. Se tivesse distante, faria o tratamento restaurador. Caso estivesse muito próximo, faria a técnica de endodontia, né? E se não tivesse com a formação completa do ápice, faria aquela técnica de cone enrolado, né? Tá, ali já é obturação. Vê, você está numa linha bem legal. Principalmente quando você abordou o assunto, a possibilidade ou não de haver comunicação com a câmara pulpar, né? Com o tecido pulpar. Havendo a comunicação do tecido pulpar é uma coisa, é uma conduta. Não havendo, é outro tipo de conduta, tá certo? Se não houver a comunicação com a câmara pulpar, qual seria a conduta aqui, Breno? Não havendo? Sim. No caso, o tratamento restaurador em si, né? A limpeza, primeiramente, com pasta profilática devido aos olhos, com a pedra pome devido aos olhos da pasta profilática. A adesão do adesivo. A restauração em si, né? A restauração em si, Pronto, vamos devolver a estética ao paciente. É assim? Isso mesmo. Beleza. Agora vê mesmo, Breno. A gente tem que levar em consideração trauma, o tipo de... já estou vendo que a pancada foi violenta, idade do paciente, se existe comunicação ou não com a câmara pulpar, tá? Teste de vitalidade, a gente tem que fazer todos os testes de vitalidade, Breno. A gente não é somente fazer a restauração, devolver a estética ao paciente. Existe uma situação clínica relativamente severa, né? Porque todo trauma, principalmente trauma que veio a fraturar o elemento dental, é um trauma severo. Tá certo? Então, a gente tem que fazer toda aquela sequência de exames clínicos que a gente faria numa situação de alteração pulpar ou não alteração pulpar. Tá? Então, a gente fazia anamnese, faria exame clínico, exame físico, teste de vitalidade, com quente e com frio, que mais? Teste radiográfico, que é de suma importância, para ver exatamente o que você falou, se existe a proximidade com a câmara pulpar. Mesmo não havendo a comunicação visível com a câmara pulpar, microscopicamente pode existir o quê? Uma comunicação, né, com a câmara pulpar. Vê, um detalhe de suma importância, idade do paciente. Aí você viria na radiografia se estaria ou não formado o ápice radicular, como você bem falou. Boa parte do que você falou aí, concordo plenamente. Tá bom? Então, tá vendo que eu estou incorporando, eu estou dando corpo a essa situação clínica. Tá? Você foi muito sucinto na sua resposta. Então, já estou dando mais corpo, já estou dando mais... como é que se diz? Robustez a esse caso clínico. Quer ver?
Vamos supor que esse dente esteja totalmente formado, essa raiz estivesse totalmente formada, num paciente na faixa de 15 anos, vamos colocar 12 anos, no momento dessa fratura, tá certo? E que ele era uma pessoa muito desleixada, os pais também eram muito desleixados, ele achava que ficava bonitinho frente às meninas da escola e deixou para lá. Aí um belo dia disse, não, eu vou consertar, tá? Porque já está ficando, como é que se diz? E já está ficando feio demais, tá? Então, passou mais ou menos em torno de 6 meses esse dente aberto aí. Então, vê, dente jovem. Exatamente. Exatamente, Ariane. É por aí também. Aí você vê o seguinte, um paciente jovem, os canalículos dentinários volumosos, 6 meses com isso aí aberto, bactéria entrando, bactéria pode penetrar por esses canalículos dentinários e provocar o quê? Uma necrose pulpar. Agora, um dado de suma importância, a gente não pode dar alta para esse paciente, o Bruno e o Ariane. Por que, o Breno que diz, desculpa, por que a gente não pode dar alta para esse paciente? Me diga. Por que a gente não pode dar alta? De repente, não, eu vou fechar isso aqui, eu vi que o seu dente tem vitalidade, eu fiz todos os testes, tudo normal, vou fazer a restauração, ficou linda, perfeita, maravilhosa, devolvi o bode incisal com translucidez, a cor do dente, perfeito. Fiz bisel e não aparece nem a restauração. Ficou perfeito, esteticamente ficou maravilhosa. Por que a gente tem que acompanhar esse paciente? Durante 6 meses, 1 ano. Por conta do prognóstico da lesão, né? Pode ocorrer, por exemplo, eu acredito que pode ocorrer uma calcificação da polpa devido ao trauma. Pode acontecer. Pode acontecer calcificação da câmara pulpar, pode acontecer calcificação da câmara pulpar e calcificação do canal radicular, pode acontecer de uma necrose futura, que mais, meu Deus? Pode acontecer João, é por aí também, João, tá? Uma patologia que é muito comum em trauma dental, que se chama reabsorção radicular. Então, por isso que a gente não pode dar alta para esse paciente. A gente tem que chegar para os pais do paciente ou para o próprio paciente, dependendo da idade do paciente, e dizer assim, ó, eu quero aliviar aqui de 6 meses, pelo menos em 1 ano, eu quero aliviar aqui de 2 a 3 vezes. Para quê? Para eu poder fazer o acompanhamento. Para ver se esse dente futuramente não vai me trazer algum tipo de problema. Tanto a nível de necrose, porque se você prestar atenção, essa coloração desse dente, isso aqui é quê? Um A1, bem claro. Então, daqui a 6 meses, o paciente chega no seu consultório, não está mais com A1, está com A3, A3,5. Isso quer dizer o quê? Que está acontecendo alguma coisa no interior desse dente. A polpa pode estar necrosada, muito provavelmente está necrosada. Ah, mas ele não sentiu nada, não tem nada a ver. Às vezes a polpa necrosa e o paciente não sente absolutamente nada. Então, por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento. Viu, Breno? Viu, Ariane? Viu, João? Vocês entenderam? E todos entenderam? Hein, Breno? Beleza. Tá? Então, você já sabe. Dente traumatizado, a gente não dá alta ao paciente. Tá bom? Mesmo sendo um leve trauma. Você tem que acompanhar esse paciente durante 6 meses a 1 ano. Tem situações clínicas que você passa mais de ano acompanhando o paciente, tá? Então, ó, consequência de um traumatismo dental, necrose pulpar, tá certo? Calcificação eu coloquei na sequência correta. Calcificação do canal radicular, depois você sabe o que é anquilose?
Alguém abre o microfone e fala comigo. Tá, então alguém abre e me diz, em Professor, viva voz. só Vai, Breno. é quando perde as fibras do ligamento periodontal e o dente se junta ao osso. Perfeito. Perfeito. Já, como é que se diz? O que você falou aí está perfeito. O que é que acontece? Desaparecimento do espaço periodontal, existe a incorporação do osso ao dente, à raiz dental. Quando isso acontece, a anquilose, muito provavelmente vai acontecer uma reabsorção radicular, tá? Geralmente, após uma anquilose, ocorre uma reabsorção radicular, que pode ser interna ou externa. Pode acontecer um escurecimento coronário, que isso leva a crer que seja uma necrose do tecido pulpar, uma fratura coronária pela fragilidade da coroa. Pode haver uma fratura radicular. Por que pode haver uma fratura radicular? Por conta de quê? Da calcificação do canal radicular. A raiz fica muito friável quando ocorre uma calcificação. Tá? Então, tudo isso aí pode acontecer. E é por isso que a gente não pode dar alta para o nosso paciente. É por isso que a gente tem que ficar acompanhando o nosso paciente durante pelo menos um ano. Porque tudo isso, ou pelo menos uma dessas situações clínicas aqui, pode acontecer. Muito provavelmente vai acontecer. Então, a reabsorção dentária, anquilose e calcificação pulpar. A reabsorção interna da dentina seria provavelmente motivada por quê? Por alterações vasculares, que pouco a pouco vão cedendo lugar a um tecido de granulação, que passará a comprimir as paredes dentinárias e provocando reabsorções. Gente, qual é o material que impede a formação, o tratamento de uma reabsorção radicular? A gente já viu isso. Quem é que pode me dizer? Quem é que pode abrir o microfone novamente? Vai, Breno, tu vai ser tu vai ser o peão hoje. Ou então o João Paulo, que está respondendo muito também. Hein, pessoal? Não entendi essa pergunta. Cortou aqui. Qual é o material que a gente pode utilizar numa situação de reabsorção radicular interna? MTA? A gente viu... Oi? Na verdade, isso é questão de prova, né? O Calen e o hidróxido de cálcio. O Calen e o hidróxido de cálcio. E o MTA. O Calen e o MTA. Veja, a gente sabe que a gente viu, eu mostrei para vocês uma das propriedades do hidróxido de cálcio, no caso o Calen, que é um material que já vem pronto, que a gente pode utilizar no interior do canal, que uma das propriedades dele é exatamente impedir a neoformação de vasos sanguíneos em tecido de granulação. A partir do instante que ele impede a formação de vaso sanguíneo, o que vai acontecer? Vai diminuir o quê? A irrigação daquele tecido. Porque o tecido de granulação é um tecido altamente irrigado e altamente inflamado. Inflamável. Ó. Como é que se diz? Hiperemiado. Então, a gente faz o tratamento de uma reabsorção através do Calen. Tá? Por quê? Porque ele impede a neoformação de vasos sanguíneos. Tá certo? Então, pronto, essas duas radiografias que nós temos aqui. No lado esquerdo, a gente tem uma radiografia de um processo de reabsorção externa, já bastante avançado, principalmente no elemento 21, no elemento 11 está começando também, muito provavelmente isso aí foi por conta de um trauma. Do lado direito, a gente está vendo que isso aí é uma reabsorção do tipo interna, que
a gente pode parar essa reabsorção, pode estacionar essa reabsorção através de quê? Do processo de limpeza, do preparo biomecânico e colocação do hidróxido de cálcio, para justamente combater esse processo. O que é uma reabsorção radicular? É a transformação do tecido mineralizado em tecido de granulação. Inclusive, a gente já viu isso, tá? Voltando, o que é uma reabsorção radicular? É a transformação de um tecido mineralizado por um tecido granulomatoso. Tá? Por conta de quê? Por conta de inflamação crônica. Essa reabsorção pode aparecer tanto em polpa vital quanto em polpa necrosada. Por que aparece em polpa vital? Porque existem aquelas pulpites crônicas, que aquele processo crônico pode provocar, pode promover a formação de uma reabsorção interna ou externa, muito provavelmente interna. A externa vem mais associada a trauma. E a interna, por inflamação do tecido pulpar. Tá? A reabsorção das paredes dentinárias, à semelhança do que ocorre nos outros tecidos duros, faz-se pela presença de células gigantes, multinucleadas, no caso, dentinoclastos. Tá? Então, os clastos vão lá e vão comer o tecido mineralizado. Então, vocês sabem fazer o diagnóstico diferencial radiográfico de uma reabsorção interna para uma reabsorção externa? Vocês têm essa capacidade? Sim ou não? Pode repetir de novo, professor? Vocês sabem fazer um diagnóstico diferencial, o diagnóstico radiográfico diferencial de uma reabsorção interna para uma reabsorção externa? Acho que o teste radiográfico e o teste de vitalidade pulpar e o de mobilidade seriam para isso. Você olhando numa radiografia, você tem capacidade de dizer se é uma reabsorção interna ou uma reabsorção externa? Hein, João? Tenho não, professor, porque eu nunca vi o que é uma reabsorção interna para eu saber como é que vai ser isso. Então, vamos lá. Fazer esse parâmetro. Bora aprender? Bora? Vamos lá. Gente, isso é uma reabsorção. Viu, Daíse? Isso é uma reabsorção. Grande. Isso é uma reabsorção interna. Eu vou mostrar para vocês duas radiografias. Vou mostrar para vocês uma radiografia de uma reabsorção interna e uma radiografia de uma reabsorção externa. Quando foi? Segunda-feira, que uma estagiária lá da outra faculdade, eu vou dizer o nome, porque já tem 3 aqui em Caruaru, né? Lá mais antiga, a ICES, e a gente conversando, não tinha paciente, a gente conversando, ela me mostrou um caso clínico que ela ia iniciar um tratamento de uma reabsorção interna. E eu digo, você sabe distinguir, diferenciar radiograficamente uma lesão, uma reabsorção interna de uma externa? E ela, do mesmo jeito, respondeu para vocês, não. Então, eu quero que lá não disse isso, ninguém ensinou isso para eles. E olha, que ela já estava no 8º período. Eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês cheguem lá, pelo menos na área de endodontia, no dia que vocês estiverem discutindo lá com eles, eu digo, isso aqui eu sei. Por quê? Porque Sérgio mostrou. Isso aqui eu sei também. Você sabe? Não sei, mas isso aqui eu sei. Tá? Então, vocês vão saber o que é uma reabsorção. Tá? A imagem radioluz, a imagem
radiográfica de uma reabsorção é exatamente isso aqui. Dá para perceber a área radiolúcida no interior do canal. Não dá? No interior da raiz do dente, não dá? Com certeza dá. Tá? Vou mostrar outra radiografia. Isso aqui é um tipo de reabsorção. Desculpa, esse aqui vem primeiro, tá certo? Vê, eu posso dizer categoricamente, assim, cientificamente, que a primeira radiografia é uma reabsorção interna, a radiografia do centro é uma reabsorção externa, e, logicamente, que a terceira é uma grande reabsorção externa, somente da raiz distal do molar. Esse molar virou o quê? Virou um saci-pererê. Só está apoiado em uma perna. Tá? Nós temos um saci-pererê do lado direito e duas reabsorções interna e externa do lado esquerdo. Agora, preste atenção se tem alguma diferença entre essas duas reabsorções. A imagem radiográfica. Dá para distinguir alguma coisa, algum diferencial entre um e outro? Entre a primeira e a segunda? Pessoal, deixa eu falar. Vê, na primeira radiografia, presta atenção. O canal começa no terço cervical, depois ele some. Não tem canal, a gente não vê canal. Vê o quê? Vê um rombo. Tá? Esse aqui é o primo brasileiro do Rambo. Esse aqui é o rombo. Vê, o canal sumiu. E depois, lá no terço apical, ele reaparece. Então, isso é uma reabsorção interna. Vê a radiografia do centro. O canal está ali, a imagem do canal está presente em todo o trajeto. Em momento algum ele desaparece. A gente só vê o quê? Uma área radiolúcida e vê o trajeto do canal. Não é verdade? Então, a primeira radiografia do lado esquerdo, reabsorção interna. A segunda, a do meio, a do centro, reabsorção externa. Por que eu digo que é externa? Porque eu estou visualizando na imagem radiográfica, na radiografia, a imagem do canal. O canal, em momento algum, ele se perdeu, ele desapareceu. Deu para perceber, pessoal? Entenderam agora o que é uma reabsorção externa e uma reabsorção interna? Beleza, daí já percebeu. Quem é que estava mais falando comigo? Breno, João Paulo. Beleza. Então, veja como é fácil fazer um diagnóstico diferencial de uma reabsorção interna para uma reabsorção externa. Não é o tamanho da reabsorção, não, viu? Eu não sei quem foi Breno. Foi Bruno que falou. Tá certo? Não é o tamanho, pode ser pequenininha, pode ser grande. O problema é exatamente esse, a diferenciação entre um e outro é o desaparecimento da luz do canal. Ele desaparece e depois já reaparece em outro momento. Enquanto que na reabsorção externa, em momento algum, a imagem radiográfica do canal desaparece. Fica associado, fica visível uma imagem radiolúcida, como se fosse uma cárie, né, bem extensa, e mais a imagem do canal continua visível. Essa daqui, que reabsorção é essa daqui? Desse lateral. Que bom. Verdade. Isso é uma reabsorção interna. Interna.
Beleza, Luciano. Tá tudo certo. Todo mundo tá vendo como a gente aprende rapidinho? Tá bom? Então, isso aí é uma refixação interna. Como é que eu sei? Porque o canal sumiu. A luz do canal sumiu. A imagem do canal sumiu. E depois reapareceu. Então, isso é uma refixação interna. Por conta de quê? Por conta dessa cárie. Maísa. Então, isso aí por conta de quê? Por conta dessa cárie que apareceu aí na mesial, desse lateral. Tá? Essa polpa pode estar com vitalidade? Pode. Essa polpa pode estar necrosada? Pode. Muito provavelmente essa polpa está necrosada, porque se você prestar atenção no ápice radicular, existe uma área radiolúcida. Pequena, mas existe uma área radiolúcida. Tá certo? Então, vê como fica bonitinho depois que você trata disso aqui. Olha para isso. Ó. Vê que coisa linda. Vê como preenche perfeitamente esse orifício que se formou aí. Por que ficou totalmente preenchido? Por quê? Quem é que me diz que ficou tão bonito esse preenchimento? Hein, pessoal? Ninguém fala. Eu quero Professor, saber por quê. nessa radiografia não teria que estar preenchido o conduto inteiro? Não, mas isso aí ele tirou para colocar um pino, de repente. Não é nem isso, viu? Eu estou dizendo a área da lesão, essa bolinha. Por que essa bolinha ficou tão bem preenchida, Maísa? Gente, essa obturação... Da gutapecha. Gutapecha, exatamente. Essa obturação foi realizada pela técnica da condensação termoplastificada. Aqui, Luan acertou aqui. Beleza. Termoplastificação, exatamente, Luan. Como é que eu sei disso? A compactação. Se eu tivesse feito... Vê, se eu tivesse feito uma obturação pela condensação lateral, não estaria desse jeito, não. Não estaria tão preenchido como está isso daí, não. Tá certo? Então, isso aí foi uma termoplastificação, uma obturação termoplastificada. Ou pelo sistema de Max-Paden, ou pela condensação termoplastificada de ondas contínuas. Tanto faz. Mas que foi termoplastificada, foi. Tá bom? Vamos dar continuidade. A importância do tratamento adequado. É de suma importância realizar o exame imediato e o acompanhamento contínuo de dentes pós-traumatizados. Viu, Breno? Aquilo que a gente conversou logo no início, no primeiro slide, tá aqui. A gente não libera o paciente. Não, você pode ir embora para casa e que Deus lhe acompanhe. Não, não é assim, não. Não é assim. Você tem que ficar acompanhando, principalmente quando você tem uma patologia interna ou externa já instalada. Tá? Mas todo paciente traumatizado, a gente faz acompanhamento clínico durante, no mínimo, 1 ano. Tá? Quanto mais tardio for o tempo da procura do atendimento, maior será a probabilidade de apresentar uma sequela. Eu falei para vocês aqui. Tá? Problema de reabsorção radicular, tanto interna quanto externa, necrose pulpar, calcificação, anquilose, tudo isso aí pode acontecer. Algumas sequelas podem dificultar o tratamento endodôntico, tal qual a calcificação pulpar, que na verdade não é uma calcificação pulpar, é uma calcificação do conduto radicular. Tá certo? Gente, se for uma reabsorção interna, eu consigo tratar endodonticamente. Só o tratamento de canal. A calcificação eu resolvo só com... Agora, quando é uma reabsorção externa, vem associado a quê? A um tratamento cirúrgico.
Não só o tratamento endodôntico, mas também associado a ele como é que se diz? Quando é externo, tem que vir associado a uma cirurgia. Tá? Um fechamento daquela área de reabsorção. É necessário o conhecimento de que as sequelas subsequentes aos traumatismos dentais, com envolvimento endodôntico, relatadas, podem aparecer após os traumatismos. Então, não é o paciente chegou no seu consultório com o dente fraturado, beleza, eu consertei, coloquei como é que se diz? Sei lá, fiz a restauração, ou então fiz uma coroa, ou qualquer coisa e mandei o paciente embora. Não. A gente tem que ficar aguardando esse paciente no mínimo 1 ano, para que o cirurgião dentista esteja apto a reconhecer os sinais e sintomas clínicos e radiográficos e, assim, fornecer um prognóstico e traçar um plano de tratamento adequado. Então, vamos fazer um protocolo. A palavra que eu queria falar faltou na hora e veio agora. Vocês vão formular um protocolo. E um desses protocolos, e uma das etapas desse protocolo, é exatamente essa: acompanhar o paciente no mínimo durante 1 ano. E fazer radiografias nesse paciente no mínimo de 6 em 6 meses. O sucesso do tratamento está diretamente relacionado com a rapidez e a eficiência dos primeiros socorros a estes pacientes. O primeiro exame clínico radiográfico do paciente traumatizado é fundamental para determinar o diagnóstico inicial, a gravidade da lesão e o plano de tratamento e o prognóstico, se é favorável ou não. Gente, como eu apresentei logo no início aquela fratura de ângulo, não é somente a fratura de ângulo. Eu tenho que saber, eu tenho que ver a radiografia, tem que fazer exames pertinentes para ver como está aquele dente, como estão os 2 dentes, no caso. Eu quero saber se a polpa está com vitalidade ou não, se ela está em processo de inflamação ou não. Tudo isso aí eu tenho que saber para poder aplicar o plano de tratamento. Faz parte do meu planejamento todos aqueles exames clínicos e radiográficos que a gente aprendeu nas alterações pulpares e periapicais. Certo, pessoal? Vamos lá. Gente, parou. Se tiver algum problema, dúvida, parou, eu entro. Tá? Você vai perguntar. Então, vamos lá. Causas, a gente tem que saber as causas principais: acidentes domésticos, né? Acidente de trânsito. Eu estou com uma paciente agora lá no consultório, não sei se eu já falei para vocês, que ela teve um desmaio, meteu o rosto na bacia sanitária e fraturou o incisivo central. Se eu não me engano, foi o 21. E que eu vou mostrar como é que se diz? Uma radiografia que é a cara do tratamento que eu estou fazendo nela. É a cara do tratamento. Certo? E eu vou dizer o que é que eu estou fazendo nessa paciente. E eu vou dizer por que eu estou fazendo aquele planejamento. Tá? Acidentes. Gente, acidente esportivo. Hoje em dia, quem gosta de ver basquetebol americano, até em todo canto do Brasil já tem, todo mundo está usando protetor dental. Porque o contato é muito forte. Então, você pode levar uma mãozada, pode levar uma cotovelada, pode levar uma bolada. Futebol americano, mesmo ele com aquele capacete, com aquela tela na frente, eles estão usando protetores dentais. Por quê? Porque se de repente ele der uma pancada com aquele capacete, o que é que pode acontecer? Ele frechar demais, muito rápido e com força, a mandíbula e fraturar a dente. Então, eles usam protetores também. Só por isso, não é porque vai levar uma pancada frontal, não. Aumento de níveis de violência, né? Então, num trauma dental, pode incorporar dentística, endodontia, cirurgia, periodontia, prótese e ortodontia. O prognóstico
complexo e duvidoso. Que pode ser uma coisa simples, como naquela primeira situação, faz a restauração, fica acompanhando o paciente, tá? E acabou. Mas também pode ser uma coisa muito complexa, de uma reabsorção radicular extrema, externa, e que a gente não consegue parar. Então, tudo isso aí a gente tem que prever, tá? Exames clínicos radiográficos, exame clínico intra e extra bucal, verificar se houve sangramento, principalmente no sulco gengival, né? Se existe sangramento no sulco gengival, é um trauma que houve rompimento do ligamento periodontal, tá? Se tem edema, né? Se houve um desalinhamento dos dentes, deslocamento, se houve fratura do dente, se houve fratura radicular, se houve trincas dos dentes, se os dentes estão ocluindo normalmente, se não tem nenhum desalinhamento que impeça a oclusão dental, tudo isso aí a gente tem que ver, tá? Teste de mobilidade, teste de percussão. A gente pode fazer um teste de percussão logo após um trauma dental. Chega um paciente no seu consultório, a mãe desesperada com um filho, digo, olha, esse meu filho levou uma queda agorinha e está com um sangramento gengival. Eu tenho condições de fazer um teste de percussão? O que é que esse teste de percussão vai me dizer? Me diz. Vitalidade ou não. Daí, vê, existem dois testes que a gente executa, realiza corriqueiramente, que a gente não pode fazer de imediato. Exatamente, Breno. Por quê? Porque o dente traumatizado está com o quê? Está com a periodontite apical aguda. Qualquer toquezinho que você colocar, que você bater, se você pegar com um cabo do espelho e tocar, vai doer. Por quê? Porque o dente está hipersensível. E outra, eu vou fazer teste de vitalidade com quente e com frio. Não faça. Viu? Inclusive, a gente já comentou isso na aula passada, foi na aula retrasada. Não é para fazer nem teste de percussão, tá? E nem é para fazer teste de temperatura. Por quê? Porque aquele nervo está comprimido, ele recebeu uma compressão. Então, ele não vai me dar uma resposta direito. Ele pode me dar uma resposta falso positivo ou falso negativo. E você intervir, fazer uma intervenção nesse dente erroneamente, porque você fez um teste que não era para ter feito. Vê, o que a gente pode fazer? Nesse caso, a mãe chega lá com o paciente e tal. Mãe, calma, isso aí não tem problema, a gente vai resolver. De imediato, o que a gente faz? Prescreve anti-inflamatório. Verifica se houve algum tipo de lesão em mucosa, se tem sutura ou não para fazer, faz a sutura, tá bem? E depois vai o quê? Anti-inflamatório. O anti-inflamatório é que vai devolver a normalidade para o dente. E uma semana depois você marca o paciente, aí sim, depois de uma semana, faz teste de percussão, faz teste de quente, de frio, porque o dente já voltou quase que à normalidade. Aí vai lhe dar uma resposta positiva, tá? Uma resposta exata. Então, gente, chegou o paciente recém-traumatizado no seu consultório, medicamento. Que medicamento? Que medicação? Anti-inflamatório. Não inventa de fazer teste, porque não vai dar. Vai dar uma resposta ou positiva ou negativa. Mas que é uma resposta muito falsa, vai ser. Então, o que é que se faz? Anti-inflamatório. Uma semana depois, você pode fazer todos os testes. Teste de percussão, isso depois de uma semana, mais ou menos. Tá certo, né? Exame radiográfico, grau de desenvolvimento radicular, dependendo da idade do paciente, essa raiz pode ou não estar se formando ainda, em processo de formação, de desenvolvimento. Então, quando vê
O dente, quando está em processo de desenvolvimento, ele absorve melhor a pancada do que um dente já formado. Por quê? Porque um dente já formado, quando bate na coroa, o que é que acontece? Quando ele bate aqui, o que é que acontece? A raiz faz esse movimento de lateralidade vestibular ou palatino. E nesse movimento pode haver o quê? O rompimento do sistema vasculo-nervoso. E aconteceu o quê? Necrose pulpar. E já num dente em formação, como não existe limite CDC, não existe forame ali, pode acontecer da raiz fazer esse movimento, tá? E não haver esse rompimento. Aí você se diz, mas Sérgio, mas aquela tua primeira radiografia que você colocou ali, o dente estava em formação e já tinha uma necrose pulpar, já tinha uma alteração periapical. Por quê? Porque houve a fratura da coroa e houve a comunicação do tecido, da câmara pulpar com o meio ambiente. E não foi tratado de imediato. Os pais não levaram a criança de imediato para o dentista. Nem a dentista, nem o paciente, tampouco foi sozinho para lá, porque também não podia. Isso é obra dos pais. Então, eles renegaram a criança. Anos depois, foi que a criança apareceu uma fístula, um edema, a criança veio sentir dor e levaram a criança para poder fazer o tratamento daquela fratura. Mas só que, como vocês mesmos viram, já existia necrose, já existia a contaminação dos canais e já existia uma reação periapical. Mas se não tivesse fraturado a coroa, muito provavelmente aqueles dentes não iriam ter todo aquele processo. Então, no exame radiográfico, dá para ver se teve algum tipo de lesão em tecido ósseo e dentário. Dá para ver o ligamento periodontal, o osso alveolar, se existem corpos estranhos no interior. Vamos supor, houve a avulsão do dente, se existe corpos estranhos no interior do alvéolo. Tá? A gente faz a técnica da bissetriz, faz um oclusal para ter um panorama de como está a situação. Ou pode fazer também a técnica do paralelismo com o posicionador. Então, a classificação que Andreassen e Andreassen formularam em 2001, não está errado não, é assim mesmo, Andreassen e Andreassen, são dois Andreassen. Formularam em 2001, até hoje tem pequenas alterações, mas desde aquela época ainda boa parte da classificação que eles desenvolveram está aí presente. Então, tipo A, fraturas coronárias, trinca, pode existir não fratura, mas uma trinca, que você pode ver através da translucidez, você coloca o foco do consultório de encontro, geralmente nos incisivos, e por trás você coloca o espelho, o odontoscópio, e você vê o traço das fraturas, ou então você vai com o fotopolimerizador, você coloca aqui por trás pela palatina e você vê os traços as trincas provocadas pelo trauma. Fratura de esmalte e dentina, fratura de esmalte, dentina e com comunicação com a polpa. Então, isso aí tudinho é só a nível de coroa. Bora, meu querido. B, fraturas corono-radiculares, fratura não complicada da coroa e raiz e fratura complicada da coroa e raiz, tá? C, fraturas radiculares, fraturas horizontais, fraturas oblíquas, do terço cervical, do terço médio, do terço apical e fraturas verticais. Gente, na concepção de vocês, dessas fraturas, horizontal, oblíqua, cervical, médio, terço apical e fratura vertical, qual aqui de imediato você já diz assim, isso aí você olhou já a radiografia e diz, isso aqui é que só não tira.
Quem pode me dizer desses tipos de fraturas aqui na letra C? Vertical. Gente, fratura vertical não se recupera. Não se recupera. Então, ocorreu a fratura vertical, tipo, você colocou um núcleo, vamos supor, você colocou um pino no interior do canal, houve uma pancada e aconteceu da raiz abrir em duas bandas, exodontia. Não tem tentativa, não existe tentativa. Tem que ser exodontia. E outra coisa, o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais demorar, maior é a perda óssea. O osso é um bicho muito vagabundo. Qualquer inflamação ele reabsorve. Então ele é muito fácil de ser reabsorvido. Então a gente ouve a fratura vertical, exodontia. As outras a gente pode até tentar, mas vertical não. As fraturas coronárias, né, somente pode ser trinca, né, nas trincas, que dá para observar, como eu falei, pela luz do fotopolimerizador ou então pelo foco. Tratamento não é necessário, lógico que não é necessário, a gente fica acompanhando. De esmalte é mais simples possível, a gente já devolve a estética ao paciente de imediato, o paciente volta a sorrir tranquilamente. Com a dentina, esmalte dentina, também a gente pode fazer, então a partir daqui a gente já começa a ter uma certa preocupação, tá certo? Então aquela história, olha, eu quero te ver daqui a 6 meses, mas você já corrigiu, não ficou bonito? Não, mas eu quero lhe ver daqui a 6 meses. E não falte, não. Vou pegar o número do seu telefone e vou lhe ligar. Tá bom? As mais comuns de fraturas de esmalte e dentina. Coronária e dentição permanente. Proteção da dentina exposta deve ser rapidamente estabelecida. Por conta de quê? Por conta das bactérias. Como eu falei para vocês, quanto mais novo o dente mais amplo são os canalículos, então mais fácil as bactérias penetram por ali. Canalículos amplos pode passar 10 bactérias, uma em cima da outra. Quanto mais uma só. Aí quanto mais próximo a câmara pulpar, maior a quantidade de canalículo dentinário e maior o quê? A abertura desses canalículos, desses túbulos dentinários. Tá bom? Você pode fazer a colagem do fragmento. Posso fazer a colagem do fragmento. Se o paciente trouxer o fragmento, eu posso fazer a colagem do fragmento. Tá? Que depois eu posso, se vocês não sabem, mais adiante eu posso falar como é que se faz. Tá certo? Pode ser feito restaurações com resina, facetas estéticas, acompanhamento no mínimo por 12 meses. No mínimo 12 meses. Tá? Quando acontece de exposição pulpar, a gente tem que fazer o quê? Dependendo da situação, como o Breno colocou, se não me engano foi Breno, que falou, não, a gente vai fazer uma pulpotomia, pode fazer uma pulpotomia. Tá? A gente pode fazer uma proteção da câmara pulpar, do tecido pulpar, dependendo do tamanho, da extensão, do comprometimento desse tecido pulpar. A gente pode fazer uma proteção. Dependendo da idade do paciente, uma série de situações a gente pode fazer. Vocês viram, eu já falei para vocês, que para fechar mesmo, só fecha em dentes jovens. Dentes de adultos não fecha. A polpa pode não necrosar, mas fechar não vai fechar. E já em dente jovem, acontece de fechar, tá bom? Tratamento em dente incompleta, o que é que a gente vai fazer? A proteção, pode fazer uma pulpotomia, como nesse caso específico, desse lado esquerdo aqui, as lesões são muito grandes, não adianta fazer uma proteção pulpar aí, fazer uma restauração, porque é muito grande, muito extensa,
tem que fazer, no mínimo, aí uma pulpotomia, tá certo? E também, dependendo da situação clínica, da raiz, se a raiz já estiver toda formada, pulpectomia, tá? Faz uma pulpectomia, coloca-se um pino intraradicular para dar estabilidade àquela porção coronária, tá bom? E faz a reconstituição. E em dentes com risogênese completa, a gente vai fazer o quê? Ou uma proteção, um capeamento pulpar direto, ou uma pulpotomia. E dente já formado, a gente faz o quê? A gente faz uma pulpectomia. Tá certo? Então, dentro com expulsão pulpar, a gente faz o quê? Uma proteção pulpar, se porventura o ápice tiver informação, tá? E dente como é que se diz? Tratamento com risogênese completa, a gente vai fazer o quê? Ou, pronto, nesse caso aqui a gente está vendo, né, nessa primeira, na radiografia de cima, na direita, onde o fundo é verde, um fragmento do dente. Eu posso fazer a colagem desse fragmento. Eu posso fazer. Como é que eu vou fazer? Faço o procedimento de condicionamento ácido no fragmento, a mesma coisa no dente, tá? Na coroa dental. Todo o processo. Faço todo o processo de condicionamento, tanto no fragmento quanto no dente. E depois eu coloco resina normal, resina com carga, tá? Ou então, hoje em dia, uma resina flor, tá? Coloco no fragmento, posiciono esse fragmento na posição correta e fotopolimerizo. Então, a colagem de um fragmento é muito simples. Não existe técnica diferenciada. Olha, tá vendo? Não é, foi assim que fizeram, ô Breno? Graças a Deus que ainda sei. Não é? Então, eu já fiz muita colagem de fragmento. E funciona, cara. Funciona. Tá certo? Então, um paciente desse, a gente não libera um paciente desse. Não libera. Porque isso aí é um trauma, assim, relativamente grande. Então, a gente tem que acompanhar essa situação clínica. Como? Radiograficamente. Clinicamente, quando o paciente voltar, a gente não vai fazer somente a radiografia, vai fazer exames clínicos de sensibilidade dentinária, de percussão, de palpação a nível apical e de radiografia. Tá certo? Eu posso fazer uma proteção, muito provavelmente uma biopulpectomia, ou uma necropulpectomia, depende de como esse dente chegou lá. Tá? Vamos dar continuidade a esse processo ao complexo, a complexidade de fraturas. Bora verificar agora não só fratura coronária, mas a fratura corono-radicular. Tratamento, remoção do fragmento coronário e restauração supragengival. Remoção do fragmento coronário completa por uma gengivectomia, uma osteotomia, né, ou osteoplastia. Remoção do fragmento coronário e extrusão cirúrgica ou ortodôntica da raiz. Gente, eu já fiz tratamento, como é que se diz? Associado a um ortodontista, porque houve como é que se diz? O trauma, houve a intrusão do elemento dentário para o alvéolo, foi feito o tratamento endodôntico. Numa situação dessa, tem que ser feito o tratamento endodôntico. Foi feito o tratamento endodôntico. Quando o dente estava apto, eu liberei o paciente para ir para o ortodontista, ele tracionou o dente e normalizou tudinho. Então, como a gente viu em slides anteriores, associado aqui a endodontia dentística, ortodontia, a cirurgia, a periodontia. Então, numa situação dessa aqui, isso aqui não é caso meu, tá certo? Foi feita
a remoção do fragmento da coroa dental, foi feita uma osteotomia, tá certo? Depois que cicatrizou, providenciou-se. Ó, deixa eu falar antes uma coisa para vocês. Gente, quando a gente vai colocar qualquer retentor intrarradicular, qualquer ele, de um pino a um núcleo metálico fundido, primeira coisa que a gente tem que fazer é tratamento endodôntico. Primeira coisa, a gente faz o tratamento endodôntico e só então a gente vai colocar um pino. Pino de vidro, de fibra de vidro, metálico fundido, o que for. Mas primeiro tem que fazer endodontia. Nunca se coloca um objeto no interior do canal sem fazer tratamento endodôntico. Tá certo, pessoal? Nunca. Primeiro fazer endodontia, para depois... Oi. Nesse caso aí, por quanto tempo posso fazer um tratamento de coroa com pino de fibra de vidro logo após o tratamento de endodontia? João, vê, quando a gente... um dos tratamentos que a gente faz em dente traumatizado, e principalmente grandes como esse, já que a gente abriu para fazer um tratamento endodôntico, a gente coloca hidroxicálcio, a gente coloca cálen, e fica trocando esse cálen, troca no mínimo 2, 3 vezes, isso no período, no mínimo de mês em mês. Então, a gente só pode fazer o tratamento, só pode fechar o canal depois de no mínimo 3 meses, João. 2, 3 meses. Por quê? Porque a gente... Quem é que evita a reabsorção radicular? Cálen. A gente viu nesse instante, expliquei para vocês nesse instante. Então, se eu for fazer tratamento endodôntico, tipo assim, será que um tratamento endodôntico, um tratamento de um trauma, eu posso fazer endodontia em sessão única, João? Ou qualquer um que queira responder? Não, professor, porque a gente vai ter que fazer as avaliações, né? Como você falou, em 6 meses, ter aquela preservação daquele dente. Mas, João, principalmente, João, porque eu vou trocar, eu vou ficar fazendo trocas sucessivas de cálen do interior do canal. Porque o cálen é que vai me dar a tranquilidade de evitar um processo de reabsorção radicular, ou interna ou externa. Por quê? Porque ele vai neutralizar, ele vai diminuir a acidez interna. Vai liberar íons de hidroxila, vai liberar íons de cálcio. Então, ele vai proteger o meu complexo como um todo. Então, numa situação dessa, a gente não faz endodontia numa única sessão. Não faz endodontia, eu fiz o preparo hoje e vou obturar na próxima semana. Não. A gente coloca o hidroxicálcio, gente, isso é muito importante. Grave bem isso na cabeça de vocês. Dente traumatizado. Eu vou fazer endodontia, não se faz endodontia em sessão única. Não se faz endodontia em duas sessões. E sim em algumas sessões. Por quê? Porque eu vou ficar trocando periodicamente o cálen. Porque o cálen é que vai me dar a possibilidade de não haver um processo, outro tipo de processo mais adiante. Entendeu, João? Certo, pessoal? Então, a gente não inventa de fazer endodontia em 1, 2 sessões. A gente vai ficar trocando. Ah, mas vai ficar feio. Inventa alguma coisa. Inventa. Coloca uma coroa esplintada, faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Faz uma coroa de resina só para aparência. Mas que a palatina fique em condições de você ficar utilizando o canal, mas nunca a gente faz endodontia em sessão única. Nunca a gente faz endodontia sem colocar o hidroxicálcio no interior do canal. Porque quem vai salvar esse dente vai ser o hidroxicálcio.
Então, aqui foi feito o quê? De imediato. Como eu disse, isso aqui não fui eu. Não fui eu que fiz. O cara simplesmente fez o quê? Tirou o fragmento, fez a cirurgia, já fez a endodontia, já moldou e já colocou uma coroa aí. Então, não é assim. Tá? Não é assim. A gente tem que ter prudência. Uma fratura desse tipo aqui, ó, oblíqua, tá? Nesse incisivo central. Vê, foi feita a incisão, foi feita a remoção, ó. Vê, o cara fez a exodontia. É muito agressivo, tá? É muito agressivo. Então, o que a gente pode fazer? Houve como é que se diz? Ele fez essa exodontia, tá? Só para mexer nessa raiz de alguma forma. Então, ele recolocou. Quanto menos tempo esse dente passar fora do alvéolo, maior a probabilidade de obter sucesso. Isso aqui tirou, verificou o que é que tinha, alguma coisa que eu não sei realmente por que foi que ele tirou esse dente, porque, como eu falei, eu montei essa aula e peguei algumas coisas de livro, de revista, da internet, tá? Então, ele recolocou, fez a esplintagem da raiz, foi feito a endodontia, tá? Endodontia sem isolamento absoluto, é meio complicado isso aí. Então, dá para ver que tem uma esplintagem, tem resina ali, tá certo? E depois foi feito o quê? Foi feito uma coroa. Aí, cadê o tratamento endodôntico? Não foi feito tratamento endodôntico. Então, tem coisa errada aí? Tem. Então, como eu procederia, né, numa situação dessa? Sérgio, como você procederia? Vê. A fratura foi subgengival. A fratura, já aconteceu isso comigo lá no consultório, com uma menina de, se não me engano, 11, 12 anos, tá? Ela chegou lá com a avó e dá muito trabalho, Eu tive que fazer uma cirurgia periodontal, tá certo? Para depois que cicatrizou o tecido periodontal, foi que eu fiz. Eu não me lembro se eu fiz se eu colei o fragmento. Não me lembro, tá? Eu sei que depois ela voltou, houve como é que se diz? O deslocamento do que eu coloquei, anos depois. Aí eu notei que isso já ainda estava em manutenção. Ela estava vindo, uma das vezes que ela voltou, para eu ver, voltou até antes do tempo. Aí eu notei que houve a fratura, houve um deslocamento do que eu tinha colocado, e notei que tinha um escurecimento coronário. Então, o que aconteceu? Necrose pulpar. Então, eu fiz o tratamento endodôntico, coloquei hidróxido de cálcio lá no interior, refiz a fratura, tá certo? Porque senão a gengiva voltaria para a posição anterior, refiz a fratura. Isso aí eu estou dizendo o que aconteceu comigo, que é muito parecido com esse caso clínico aqui. E eu não fiz a exodontia da paciente, tá certo? Eu coloquei Calen, troquei o Calen, fiz Calen sucessivos, tá bom? Para evitar uma reabsorção. E ela porque queria fazer ortodontia, e eu não liberei, só liberei meses depois, concluí o tratamento endodôntico, depois de algum tempo foi que eu liberei para fazer ortodontia. Tá bom? E o paciente ainda voltou, 1 ano, 2 anos, e hoje está uma moça, e o dente está lá. Com esse tipo de tratamento, é um tratamento muito radical que eu não faria. Então, nesse tipo aqui, ó, remoção do fragmento, aí sim, tratamento endodôntico, né? Como eu te falei, com trocas sucessivas de hidroxicálcio,
houve, ó, ficou infraoclusão, ó, ficou menor do que o 21, aí vai para a ortodontia volta e fica no mesmo tamanho, tá? Então, isso aí é o quê? Um tratamento conjugado com outro profissional. Então, isso é o tratamento mais correto, tá? Fraturas radiculares. Gente, uma das técnicas da gente que a gente aprende, inclusive a gente aprendeu isso naquela aula de radiologia, foi exatamente isso. Muitas vezes o raio passa no sentido da fratura e na radiografia a gente não observa a fratura. E eu tenho certeza que houve fratura. O que é que a gente faz? A gente faz o quê? A gente modifica a angulação vertical. Coloca ele com pouca angulação. O dente vai ficar mais longo? Vai. Mas, em contrapartida, você vai fazer o diagnóstico diferencial. Tá bom? Isso é uma forma de a gente saber diagnosticar uma fratura. Logicamente que o melhor exame que existe para saber se houve fratura é a tomografia computadorizada. Tá? Não existe outro exame mais fiel do que a tomografia. Então, esse sim, a gente tem capacidade de verificar 100% de acerto. Tá bom? Então, vê, tratamento endodôntico de fraturas. A gente faz o quê? Remove a polpa, porque a polpa está inflamada, tá bom? Essa polpa, se ficar no interior do canal, pode provocar o quê? Uma reabsorção radicular. Tira-se a polpa, vê nessa segunda camada de fotografia, do lado esquerdo, coloca-se hidróxido de cálcio, tá? Nesse caso, ele está colocando com lentulo, sela-se a coroa, coloca a coroa selada, e aqui, ó, o que aconteceu? Vê, uma fratura. Exatamente como aconteceu com a minha paciente. Sendo que a fratura dela foi um pouco mais alta. Isso aqui foi no terço médio, dela foi no terço apical. O que é que eu estou fazendo? Primeira sessão, eu fiz o quê? Removi o tecido cariado, chegou lá com uma amarria fixa, que foi feita numa urgência, no hospital. O bucomaxilo fez a amarria fixa, que é assim, pode ser feito, mas não é a amarria mais indicada. A amarria mais indicada é a amarria semi-rígida, através de um fio de nylon, fio de pesca grosso. A gente faz a esprintagem, coloca, tipo assim, se é um incisivo central, a gente coloca o fio de canino a canino e prende com resina e ele fica ali durante 15, 20, no máximo 30 dias. Na esprintagem fixa, quanto mais tempo passar, pior, que pode provocar reabsorção, porque a gente sabe que todo dente tem uma articulação do tipo gonfose. Então, o dente tem que articular. Se ele ficar fixo por muito tempo, e pode provocar uma reabsorção radicular. Então, o colega fez uma amarria, tá certo? Mandou para mim, depois de um certo tempo, já estava passando tempo demais, já estava com mais de 30 dias. Então, no primeiro momento que o paciente chegou lá, a primeira coisa que eu fiz, tirar a amarria. A paciente, um medo estrondoso, porque eu ia tirar, disse, não, Sérgio, vai cair. Não vai cair, pelo tempo não vai cair, mas o dente ficou mole, o dente saiu da posição, disse, não vai cair, confia em mim. Eu removi as amarrias fixas, não caiu. Na outra semana, eu fiz a endodontia, coloquei hidróxido de cálcio. Onde é que a gente coloca hidróxido de cálcio? Só na parte, gente, abaixo da coroa até o nível de fratura. Só. Eu só vou tratar da coroa até o nível de fratura. Aquele nível apical, aquele terço apical, que dali a gente não vai mexer. Porque não tem como mexer. Tá bom? Então, coloca-se hidróxido de cálcio. Como nesse caso, dá para perceber que tem hidróxido de cálcio.
Quem vai evitar a reabsorção radicular desse dente vai ser o hidroxicálcio. Essa paciente lá do consultório, eu coloquei o hidroxicálcio, vai completar 2 meses agora, no próximo mês. Ela vai voltar, eu vou remover o hidroxicálcio, vou colocar novamente. O dente estava com abalo. Eu tenho quase certeza que quando ela voltar agora em novembro, o dente não vai estar mais abalado. Tá certo? Mas o hidroxicálcio é somente até nível de fratura. Aí vocês me perguntam, Sérgio, e o resto? E o terço apical, o que é que a gente faz? Ou, só tem 3 situações. 3. Uma, pode acontecer uma reabsorção, o organismo pode reabsorver aquele terço apical. No caso, 4 situações. Tá? Ou o organismo vai incorporar aquele resto radicular e isolá-lo do resto do organismo, vai, calcificá-la. Muitas vezes, quando a gente faz uma exodontia e deixa um resto radicular, uma ponta, um ápice, e anos depois a gente faz uma radiografia, ele está ali presente, não acontece nada, não tem reação periapical, não tem lesão periapical, não tem nada. O organismo incorpora aquele resto radicular, que pode acontecer aqui também, ou pode ser reabsorvido, pode ser incorporado, né? Ou você pode fazer uma cirurgia periapical, né? Faz a remoção cirúrgica do fragmento, e o resto fica lá, tá bem? Então, tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer quando terminar? A mesma coisa que foi feita aqui. Aqui, sim, é um procedimento correto. Aqui, sim. Tá? Obtura-se até o nível de fratura e o resto a gente fica fazendo o quê? Preservando. A gente fica acompanhando. Se der algum problema, entra na cirurgia. Não vai ser o canal que vai dar problema, e sim o resto radicular. Entenderam, pessoal? Entendeu direitinho? Beleza, Daís. Então, é isso aí. A gente só faz endodontia nessa parte que está aqui, radiopaco. O resto a gente fica aguardando o resultado. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ver alguns tipos de situações clínicas. Concussão. Concussão é o quê? É o trauma mais suave que pode acontecer no elemento dentário. Que é o quê? Um traumatismo de pequena intensidade sobre o tecido de sustentação dentária. Tem nada a ver com coroa, houve a pancada na coroa. E agora a gente vai ver a nível de periodonto. Tá bom? Então, traumatismo de pequena intensidade. Sem sangramento, não tem sangramento. Tá? Pode provocar mobilidade? Pode. Mas uma característica importante que vai diferenciar da outra patologia que vem aqui, do outro trauma que vem mais a seguir, é que na concussão não tem sangramento no sulco gengival. Não existe sangramento. Existe o trauma, o dente fica abalado, o dente fica com sensibilidade ao toque, mas o que a gente pode fazer é um desgaste, deixá-lo em infraoclusão, dar um desgastezinho no antagonista ou mesmo nele próprio, para que ele não fique batendo, para que não agudize mais aquele processo. Tá? Anti-inflamatório, porque todo dente fica dolorido, a gente prescreve anti-inflamatório, uma semana depois o paciente volta, absolutamente nada. Acompanhamento, lógico que sim, um acompanhamento sim, durante 6 meses, 1 ano. Impacto frontal, sensibilidade à percussão, hemorragia, edema aí, no ligamento periodontal, pode não acontecer, tá certo? Isso aí às vezes acontece, mas aí já sai mais a concussão, já vai para outro tipo de lesão. Pode acontecer ou não mobilidade dentinária do dente, possibilidade de fratura e necrose pulpar existe, por isso que a gente acompanha,
isogênese completa não ocorre na necrose pulpar, por quê? Porque ela absorve, como eu falei, ela absorve muito bem o trauma. Radiograficamente não existe nenhuma alteração. Tratamento alívio-oclusal, contenção não é obrigatório, até se for fazer, dependendo do trauma, da mobilidade, geralmente não se faz. Mas se você for fazer, dá no máximo 2 semanas. Dieta macia, 2 semanas, controle clínico, 2 meses. Eu passo mais de 2 meses, no mínimo 6 meses. Prognóstico o melhor possível. Pode ocorrer uma necrose pulpar? Pode haver uma reabsorção radicular? Raramente. Agora, se eu for fazer endodontia de uma conclusão, mesmo sendo um trauma leve, eu coloco hidróxido de cálcio. Faço trocas sucessivas de hidróxido de cálcio. Tá? Subluxação. Tá? É um trauma bem maior do que a concussão, de intensidade moderada, nos tecidos de sustentação, que determina a mobilidade dentária sem mudança de posição. Existe mobilidade, mas o dente continua naquela mesma posição que ele tem, tá certo? Sensibilidade à percussão e na mastigação, lógico, porque levou um trauma. Pode estar com mobilidade, ruptura dos ligamentos periodontais, das fibras, então ocorre sangramento. Aqui sim tem sangramento dental. Na concussão pode ou não, mas na subluxação existe, porque existe o quê? A ruptura das fibras do ligamento periodontal, sangramento a partir do sulco gengival, discreta extrusão dental. Radiograficamente a gente não vê nenhum tipo de alteração. Contenção, no máximo 2 semanas. Por quê? Porque é um trauma de pouca intensidade. O controle, eu não passo 2 meses. No controle desse, eu passo no mínimo 6 meses. 6 meses a 1 ano, de 6 a 12 meses. Não 2 meses. Uma subluxação lateral. Você pode ver que já vem o quê? Já vem fratura do osso alveolar. Não é somente fratura da coroa, da raiz, pode ocorrer fratura da coroa, da raiz e osso alveolar. Tem como... deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, luxação lateral. Tem como definição um deslocamento axial, tá? Dentário parcial, para fora do alvéolo, ocasionando rompimento das fibras do ligamento periodontal e suprimento neurovascular. Então, vê, se ocorre esse rompimento do ligamento periodontal e suprimento neurovascular do tecido pulpar, esse tratamento, qual o tratamento a ser realizado numa situação dessa? Me diz. Será que é uma reposição do dente na posição anterior e uma contenção por 2 semanas ou mais? Será que isso resolveria somente o problema desse dente? Será que é tão simples assim, gente? A gente voltaria o dente para a posição, reduziria essa fratura, fazia a esplintagem, depois de 2 semanas, a esplintagem de preferência sempre semi-rígida, porque o dente fica fazendo a sua articulação e libera o paciente. Será que é assim o plano de tratamento, gente? Não. Numa situação dessa, houve rompimento no sistema vasculo-nervoso, tratamento endodôntico, com trocas sucessivas de hidróxido de cálcio. Certo, pessoal? Então, não é somente reduzir, fazer a redução óssea, tá? Da tábua óssea. É fazer esplintagem,
tá? Semirrígida, e depois liberar o paciente depois de 2. Não. Tem que fazer tratamento endodôntico. E tem que fazer trocas sucessivas. Com o hidroxicálcio, deslocamento do sentido palatino, vestibular, mesial ou distal, ruptura do ligamento periodontal da polpa e traumatismo na tábua óssea alveolar, ou então na tábua palatina, que é muito mais difícil, porque a tábua palatina é muito mais grossa, a vestibular é muito mais delgada. Característica, desalinhamento do dente afetado, preso em sua nova posição. Então, ele ocorre o quê? Um desalinhamento desse dente, e dependendo do tempo que o paciente volte, ele já está o quê? Aquele osso já está calcificado naquela posição. Ele tem um som metálico, se você comparar. Lembra-se quando a gente foi fazer aquele teste de percussão da aula passada, que eu falei que a gente não bate somente no dente, a gente bate no mínimo em 3 dentes. O dente em questão é esse aqui do centro. Eu procuro bater no dente anterior, no dente posterior e depois no dente em questão. Então, quando a gente bate nesse da frente, no de trás e nele, existe um som metálico nesse dente que foi traumatizado. Então, é uma característica desse tipo de trauma. A radiografia vê algum tipo de alteração, mas não muito precisa. Então, aqui, ó, a gente vê uma alteração apical, tá certo? Mas pode ser... Não tem, a gente não tem uma nitidez suficiente para dizer que houve uma fratura do osso alveolar, tá certo? Só pelo exame clínico. Ou ocorre ruptura de fibras, ocorre sangramento, pode ocorrer sangramento do sulco gengival. Na luxação lateral, aqui ele colocou uma contenção, você reposiciona o dente para a posição normal, você reduz a fratura, faz a contenção, tá certo? Depois de 2 semanas, 3 semanas, você faz a remoção dessa contenção, tá certo? No tratamento endodôntico com ápice formado, tá? A gente faz o quê? Faz o tratamento endodôntico e faz troca. Gente, é obrigatório a troca sucessivas de hidróxido de cálcio. Mas fica feio, você desenrola. Eu sei que você tem a capacidade de fazer isso, a criatividade de desenrolar e fazer alguma coisa que não fique tão feio para o paciente. Mas tem que fazer essa troca sucessiva. Dependendo do tipo de lesão, gente, eu passei um trauma num paciente, eu passei 1 ano fazendo trocas sucessivas. 1 ano. E eu salvei o dente do paciente. E ele já estava com processo de reabsorção radicular interna. E eu consegui salvar. Por quê? Por conta do hidróxido de cálcio. No seu protocolo, coloque trocas sucessivas de 30 em 30 ou 60 em 60 dias de hidróxido de cálcio. Então, está aqui o tratamento. Tá certo? É um tratamento mais invasivo, tá certo? A contenção, como eu falei, de preferência, uma contenção semirrígida. Aqui está rígida, essa contenção foi feita com resina. Extrusão. Tem 2 tipos de extrusão, tá? Tem a extrusão dental e tem a intrusão dental, tá? Nesse caso da extrusão, a gente vê radiograficamente a gente vê esse tipo de alteração apical, tá? Existe o rompimento do ligamento periodontal, lógico, se o dente sai do alvéolo, logicamente que houve o rompimento do sistema vástico nervoso, do coto radicular, tá? Então, o que é que a gente faz?
A gente faz o quê? Endodontia. Tá certo? Faz endodontia, trocas sucessivas de hidróxido de cálcio. É um deslocamento para fora do alvéolo, mobilidade externa, a mobilidade do dente, sensibilidade ao toque na mastigação, então isso aí tudo a gente vê. Contenção pode ser com 2 semanas, aqui foi colocado há 3 semanas. Prognóstico, dentro do estágio de desenvolvimento, dependendo do estágio do dente, se ele está formado ou não formado, tá certo? A intrusão, outra coisa, deixa eu ver aqui uma coisa, no planejamento, no plano de tratamento, vê, se houve uma intrusão, após o tratamento endodôntico, o que é que a gente vai fazer? Vai mandar o paciente para a ortodontia e o ortodontista vai fazer o quê? A intrusão. Mas para fazer essa ortodontia, a gente não pode fazer de imediato. Espera-se um pouco, tá bom? Espera-se a resposta fisiológica do paciente, né? A intrusão, deslocamento para o interior do alvéolo, danos na polpa, tratamento endodontia, tá bom? Trocas sucessivas de hidróxido de cálcio. O tratamento basicamente é o mesmo, de todas elas. Endodontia, tá certo? A troca sucessiva de hidróxido de cálcio, a amarria, a esplintagem, de preferência a esplintagem semi-rígida, 2 semanas no máximo, pode fazer até 30 dias, mas o ideal é na faixa de 2 semanas, para não ocorrer reabsorção radicular, hidróxido de cálcio, no período de 30 em 30, 60 em 60 dias, depois de fechar, acompanhamento no mínimo durante 1 ano, para ver se ocorre algum tipo de alteração. Então, o protocolo, gente, é o mesmo, para esse tipo de alterações com comprometimento radicular. Tá certo? Então, não tem muito o que fazer. O protocolo é o mesmo. Então, depois da intrusão, o que a gente vai fazer? Tá? Vai fazer o quê? Chamar o ortodontista, mandar o paciente para o ortodontista para ele fazer a extrusão e fazer o alinhamento dos dentes. Tá bom? Então, existe dente com reabsorção radicular, com o ápice que é ainda em formação e o ápice já completo, a diferenciação. Verificar o acompanhamento, se você tem, como é que se diz, optar por um tratamento de apsigênese ou apsificação. Então, tá aqui, a intrusão, depois chama o ortodontista e ele vai fazer a extrusão. Tá bom? Então, tem a avulsão. Esse é o mais sério que existe. Esse é o mais sério que existe. Para que a gente obtenha sucesso na avulsão, tem algumas regrinhas básicas, gente. Algumas regrinhas básicas. Tá? Vou dizer mais ou menos como é que é o planejamento, como é o plano de tratamento da avulsão. Esse difere muito do plano de tratamento dos outros. Vê, primeiro, esse dente, ele tem que ser acondicionado em algum líquido, ou soro fisiológico, ou, como é que se diz, leite, ou saliva, tá? Se você não tiver o copinho, não tiver nada, coloca o dente no interior da boca e corre para o dentista. Segundo, quanto menos tempo o dente passar fora do alvéolo, maior a probabilidade de sucesso do tratamento. Tá certo? Maior a probabilidade de sucesso do tratamento. Do jeito que eu estou te falando. Colocar o dente no ambiente aquoso. Bruno, você me fez uma pergunta que realmente eu não sei, Bruno.
Não sei. Não posso te responder porque eu não sei. Eu posso até pesquisar e ver se é possível ou não. Mas eu não sei. Mas vê, é muito mais prático. A clorexidina tem aonde? Tem no consultório. Então, geralmente, quando isso acontece, é no meio da rua, é em casa. Então, o paciente não tem clorexidina. Vai ter o quê? Vai ter leite, vai ter possivelmente soro fisiológico. Mas se não tiver nenhuma coisa nem outra, se for no meio da rua, coloca o dente na boca e corre para o dentista. Tá? E vai embora para o dentista. Quanto menor o tempo que o dente passar fora do alvéolo, maior a probabilidade de sucesso. Conta uma historinha, para variar. Né? Uma vez eu cheguei no consultório de um colega, isso muito tempo, tem muito tempo. Quando eu cheguei lá, o colega estava com o dente na mão, fazendo endodontia, e o paciente na cadeira. Eu achei estranho aquele negócio. Eu digo, fala, cara, como é que você está? Tudo bom? Rapaz, eu estou fazendo endodontia aqui na mão. Isso porque houve uma avulsão. Aí eu estou fazendo tratamento endodôntico aqui, porque se der errado, se ultrapassar, vê mesmo. Se a outra peste ultrapassar, aqui mesmo eu corto e reimplanto esse dente. Vê que absurdo. Eu quase que caio para trás. Eu ia ter uma síncope ali. Fiquei calado, logicamente, quando interferi no procedimento do colega. Tá? O planejamento foi ele que propôs. Mas com certeza que dali não vai dar certo. Com certeza o paciente perdeu o elemento dental. Por quê? Porque passou muito tempo fora do alvéolo. Estava contaminando ainda mais a raiz do dente. Então não é assim, gente. A gente coloca, faz a amarria, tá? Uma semana depois já começa o tratamento endodôntico. Em que consiste o tratamento endodôntico? Aí sim, você vai passar 1 ano, 2 anos trocando hidroxicálcio sucessivamente. Porque quem vai evitar de provocar reabsorção dentinária é o quê? O tempo que o dente vai passar fora do alvéolo, como é que se diz? A forma de condicionamento e o tratamento endodôntico corretamente executado. Não fazer na mão e depois colocar. E sim, colocar o dente no alvéolo, fixá-lo e 1 semana depois já começa o tratamento endodôntico. Colocando o quê? Hidróxido de cálcio. Remove-se todo o tecido pulpar. E o forame? Todo o tecido pulpar. Forame também limpa-se. Certo, pessoal? Então, esse é o trauma mais sério que a gente pode ter. Me diga uma coisa. Eu posso fazer uma lavagem nesse dente? Posso lavar ele quando o paciente chegar lá no consultório? Ou com escovinha de dente limpa? Ou então com uma escova normal de limpeza? Será que eu posso fazer isso? Antes de inseri-lo no alvéolo? Será que faz parte do protocolo? Será que faz parte da minha conduta? Hein, pessoal? Sim ou não? Eu sei que vocês não sabem, que isso aí é novo para vocês. Não, gente. Quanto mais tempo esse dente passar fora, pior. E outra, a gente, mas o dente está sujo de areia, não tem problema. A gente pega uma gase estéreo, coloca soro fisiológico e a gente faz uma limpeza da raiz e reinsere. Gente, me diz uma coisa, será que eu posso raspar essa raiz? Não. Porque no ato da raspagem, eu vou tirar o quê? Aqueles filamentos, aqueles ligamentos periodontais que estão inseridos ali naquela raiz. E que vão ser eles que vão voltar a se inserir no osso alveolar. Então, não tem nada, a gente não faz nenhum procedimento na raiz, só faz limpeza. Eu vou curetar o alvéolo? Será que eu posso curetar um alvéolo? Também não.
Por quê? Porque no alvéolo tem ainda filamento, tem ainda ligamento periodontal. Tem ainda aquele ligamento que eu vou precisar para o dente se voltar a inserir. Então, eu não faço nada, nem na raiz, nem no alvéolo. Aí, quando eu for colocar, eita, tem um coágulo a nível apical. Aí, sim, eu pego uma cureta apropriada, cureta cirúrgica, e desorganizo. Eu não vou curetar, eu vou desorganizar esse coágulo, vou provocar um sangramento, esse sangramento até é bom, e coloco o dente e faço o quê? A esplintagem, de preferência semi-rígida. Ah, mas eu não tenho. Então, tudo bem, coloca um fio ortodôntico, vai dar mais trabalho. Ou então pega como é que se diz? Resina acrílica, faz uma colagem no dente mesial e no dente distal, manda o paciente ir embora, checa a oclusão, isso é de fundamental importância, deixa ele em infraoclusão, para ele não ficar batendo o tempo todo, tá certo? Deixa ele em infraoclusão, manda o paciente embora para casa, uma semana depois, faz a abertura coronária, faz a limpeza do canal, do canal, faz a modelagem, coloca-se hidroxicálcio. Esse hidroxicálcio você vai ficar trocando de 30 em 30, de 60 ou 60 em 60 dias. E vai passar 1 ano, no mínimo, fazendo isso. Eita, Sérgio, é muito tempo. Quem vai evitar a reabsorção radicular é justamente o hidroxicálcio. Então, vê, para obter sucesso, tempo, tá? Tempo o acondicionamento do dente, tá certo? E o plano de tratamento bem executado. Isso você consegue. Depois de 2 semanas, no máximo 4 semanas, você tira essa esplintagem. Deixa o dente solto. Mesmo o paciente vai ficar preocupado, mas não tem problema, ele não cai. Tenha certeza absoluta, ele não cai. Ele não vai funcionar novamente. E não faz, pelo amor de Deus, o que o colega estava fazendo há um tempo atrás, né? Fazendo endodontia. Primeiro, não se faz endodontia, inserção única, em dente traumatizado. Gente, nunca se faz tratamento endodôntico, inserção única ou em 2 sessões em dente traumatizado. Nunca. O cara diz assim, Sérgio, nunca não se diz, mas aqui se diz. Para obter sucesso no seu planejamento, você não faz. Seu tratamento vai ser de 3, 4, 5 sessões, no mínimo. Tratamento, né? Vocês já sabem, né? Já passei para vocês. Me diz uma coisa, eu coloquei aqui, pode fazer reimplante em dentes descidos? Só uma curiosidade. Não. E acham aqui, já diz de imediato, não. Daí também não. Os homens se calaram agora. Só quem fala agora é a mulherio. Tá certo? Exatamente. Agora, por que não faz reimplante? Eu quero que você responda agora, Daís. Não está no slide, agora responda. Hein, Daís? Por quê? Não, Daís. O ato do trauma pode lesionar o germe do elemento dentário permanente. Mas por que a gente não coloca ele
É assim, a mãe, geralmente a mãe, quem vai é a mãe, né, que se preocupa mais com o moleque. Ó, doutor, caiu, eu botei aqui, né, nesse frascozinho com soro fisiológico, porque eu entrei na internet, doutor Google me mandou fazer isso, e vim correndo para o senhor colocar o dente na posição. Tudo bem, eu aproveito aquele dente, só para fazer a marria. Eu corto a raiz, aproveito somente a coroa, mas não vou fazer. Por quê? Porque pode acontecer uma anquilose. Pode acontecer uma anquilose e o dente permanente não ter como erupcionar. Então, é por isso, viu, Daís? Viu, Yasha? Que a gente não coloca, não faz reimplante. Tá? A gente não reimplanta dente de tecido. Porque pode provocar o quê? Uma anquilose. Viu? Então, tá aqui em risogênese incompleta, acompanhamento por 1 ano. Né? Eu acompanho esse paciente por um longo, não é 1 ano não, mas por muito tempo. Tá? O acompanhamento que eu faço nele, a preservação de muito tempo. Em risogênese completa, 2 semanas, tá? Mas pode ser até 4 semanas, mas o menor tempo possível é melhor, porque não provoca reabsorção. Tá? Então tá aqui, ó, um casozinho, uma situação dessa, vê mesmo. Uma situação dessa, vê. O 21, joia, obrigado. Então vê mesmo, o 21 avulsionado. O 11 já com processo de reabsorção apical. O alvéolo já está fechando, já com um osso novo. Aí o caboclo usa a broca para abrir o forame, né? O alvéolo. Tu acha que o negócio desse vai dar certo? Acho muito pouco provável. Muito pouco provável. Se der certo, é muita sorte. Porque o sucesso do tratamento é o tempo que o dente passa fora do alvéolo. E como ele vem ar-condicionado, o dente, em momento algum, o dente pode ficar seco. Aí você vê uma situação dessa, que a gengiva já invadiu. Para abrir o osso, você tem que fazer um novo alvéolo. Muito provavelmente isso vai dar errado. Se você prestar atenção à linha óssea, vê a perda óssea nesse penúltimo, como é que se diz? Essa penúltima radiografia, de baixo para cima. Tá? Então, isso aí não é tratamento para dar certo. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria perguntas agora. Não é possível que um monte de informação desse e todo mundo tenha entendido. Ninguém? Então, beleza. Parabéns para mim, parabéns principalmente para vocês, né? Eita, Maísa, toda aula minha tem problema, né, Maísa? Toda aula minha você tem problema. Tá sendo gravada, viu? Então, tá aí gravado, vocês ficam olhando depois. É pena, Maísa. Como é, Bruno? Eu não entendi. Abre o microfone, Bruno, por favor.
Tá. Então, me diz o que é que você quer me perguntar. Não entendi, onde o dente não consegue ser reimplantado. Se é o que eu estou entendendo, o dente que não pode dar dificuldade de reimplantar são os molares. E dente uniradicular é muito fácil. Birradicular já começa a complicar, Bruno. E molar é muito difícil. Muito difícil. Porque ele não vai entrar. Tá? Então é muito difícil. Mas porque trauma geralmente é dente anterior. Tá? Geralmente é de canino a canino. Tanto superior quanto inferior. Então esses dentes a gente consegue reimplantar. Ah, tá. Bruno, de fixar no alvéolo, todo ele fixa. Tá? Vai repor de imediato. Vai ter o espaço periodontal, vai ter ligamento periodontal, tá? Se porventura houver alguma falha no planejamento, no plano de tratamento, passou do tempo, vamos supor que passou do tempo, porque até 1 hora, mais ou menos, a gente é uma condição favorável. Até 1 hora é uma condição favorável, depois de 1 hora já não é tão favorável. Se não veio em um ambiente úmido, então praticamente não dá certo. O que é que pode acontecer? Reabsorção radicular, tá? Reabsorção radicular, anquilose e reabsorção radicular. O dente sai comendo. Deixa eu contar somente uma historinha. O ano passado, teve um menino que quando eu dei essa aula, na sala de aula, aí quando eu terminei, ele chegou para mim, professor, eu fico olhando um colega lá na minha cidade, ele é de outra cidade, e chegou um paciente mais ou menos assim, com um dente na mão, tá certo? O dentista reintroduziu, esplintou com resina e mandou o paciente embora. Aí eu digo, ele não fez endodontia? Não, ele não fez endodontia. Aí eu digo, olha, faz o seguinte, tem quanto tempo isso aí? Ele disse, Sérgio, isso aí faz mais ou menos 30 dias. Faz uma radiografia essa semana e pode trazer aqui na próxima semana, que eu tenho certeza absoluta que esse dente já está com reabsorção radicular externa. Mas não deu outra. Quando ele trouxe, me mostrou, estava lá, o dente já com processo de reabsorção. Aí ele disse, eita, eu falei para ele, ele chamou o paciente e foi fazer a endodontia. Não dá certo mais. Não dá mais certo. Você vai demorar um pouco mais a avulsão daquele dente. A reabsorção completa. A queda daquele dente. Mas vai cair. Então, se você não seguir regiamente o protocolo de avulsão dental, vai dar errado. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Viu, Bruno? Mas se você fizer o protocolo direitinho, a probabilidade de sucesso é muito grande. É muito grande. Logicamente que tem num trauma desse porte, existe a possibilidade de não dar certo. Que existe, existe. Mas tem mais para dar certo do que para um insucesso. Eu consegui responder a tua pergunta, Bruno? Beleza. Fique feliz. Alguém mais? Pessoal, eu vou colocar agora para vocês, assim que terminar a aula, eu vou colocar um trabalho de revisão de literatura de um TCC que vocês podem dar uma lida que é bem interessante,
Tá bom? Assim que eu sair daqui, eu já busco ele e já coloco nessa plataforma. Vai aqui pelo Teams. Tá certo? Aí vocês não podem dar uma lida nele para sedimentar mais as ideias. Tá bom, pessoal? Gente, boa noite para todos. Tá bom? Boa noite a todos e todas, né? E para a semana a gente tá de volta.